Olá pessoal, sabadou, chegou o final de semana e vamos estudar, né? Que tal começar o dia conhecendo mais um assunto aqui do mundo do processo de emagrecimento? Hoje nós vamos falar sobre alimentação anti-inflamatória. Eu sei que você olha sempre na internet, seu corpo pode estar inflamado, descubra se seu corpo está inflamado. Será que de fato nós temos essa inflamação tão grande no nosso corpo a ponto da gente não perceber? Eu vou te dizer que sim, tem muita gente que tem o corpo inflamado e não percebe, por mais que os sinais apareçam. Sinais e sintomas também, tá? Sintomas como dores, sintomas como fadiga, sintomas como cansaço. Então isso, de fato, a gente precisa avaliar bem de perto. Sabe uma das coisas que acontece muito para as pessoas que têm inflamação? A obesidade e o sobrepeso. A gordura, pessoal, que é depositada no nosso corpo, ela é pró-inflamatória. Então, ela tem o seu grau de inflamação. Algumas pessoas com mais tecido adiposo, com maior percentual de gordura, tendem a chance de ter mais inflamação ainda. Nós temos algumas patologias conhecidas como, por exemplo, o lipedema, onde as mulheres acumulam gordura nas coxas e no glúteo, e essa gordura inflama e dói muito. As pessoas pensam que é apenas uma obesidade comum, que é só emagrecer, mas não, ali tem tecido adiposo inflamado. Nós temos macrófagos dentro do nosso tecido adiposo, que são células de defesa, né? Mas que quando elas estão em excesso nesse tecido adiposo, elas viram células inflamatórias, passando de ser do tipo M1 para o tipo M2, e isso faz com que o paciente ele tenha dores, certo? Se você pegar, por exemplo, no braço de uma pessoa obesa e você apertar e essa pessoa disser, ai, tá doendo, isso é inflamação. Mesma coisa nessas dobras da barriga, dobra abdominal, dobra da crista ilíaca. Se você faz um apertinho, o nutricionista vai, ou o farmacêutico, ou o personal, vai fazer uma avaliação física. Na hora que toca na gordura da pessoa, a pessoa faz, eita, tá doendo. O que é isso? Inflamação. Então, de fato, a gente precisa compreender que um dos pontos para fazer a desinflamação desse corpo é a mudança da alimentação e a suplementação de alguns anti-inflamatórios, de alguns antioxidantes, certo? Então, quando a gente vai falar de alimentação, a gente precisa focar nesses alimentos que ajudam a reduzir essa inflamação no corpo. Isso vai incluir alimentos ricos em antioxidantes, como as frutas, os próprios vegetais, principalmente aqueles coloridos. Então, quanto mais coloridos for os vegetais, melhor. Nós temos vegetais das cores roxas, cores laranjas, cores verdes, cores vermelhas. Então, quanto mais colorido tiver o seu prato, maior a chance de você ter benefícios com fitoquímicos, com antioxidantes, com vitaminas, com minerais. As próprias gorduras boas, né? Já ouviram falar? Nas nozes, nas castanhas, nos peixes, porque ali é cheio de ômega 3, é cheio de ácido graxo poliinsaturado. Quanto mais saturação tiver, melhor é para ajudar a desinflamar o seu corpo. Então, o próprio azeite de oliva extra virgem. Então, a gente tem diversos tipos de alimentos que podem nos ajudar nesse combate à inflamação, certo? E o que é que a gente ganha com benefício ajudando a reduzir a inflamação? Essa dieta anti-inflamatória, ela vai reduzir muitos riscos de doenças cardíacas, né, de diabetes do tipo 2, de dislipidemia. Então, quanto menos o nosso corpo tiver inflamado, menos situações de perigo o nosso corpo vai correr. Já o contrário é a verdade também. Se você tiver com o corpo bem inflamado, qualquer patologia é um risco aumentado de morte. Então, às vezes, você vê um paciente que você diz, ele estava bonzinho, não tinha nada. Veio uma doença e levou ele. O que é que acontece? Será que aquele corpo, aquele metabolismo estava de fato saudável? Ou ele já estava comprometido e quando a doença veio, ela veio só para finalizar? O corpo não tinha como se recuperar, não é mesmo? Então a gente tem que investir nessa alimentação anti-inflamatória. O uso do chá verde, o uso da cúrcuma, que está dentro do açafrão. Agora veja, o açafrão em si, ele tem pouca quantidade de cúrcuma. Então se você diz, eu tempero minhas comidas com açafrão, é bom? É até bom. Só que para você ter de fato esse efeito antioxidante e anti-inflamatório, é necessário o uso do fitoquímico específico, que é a cúrcuma longa. Então tem que tirar do extrato. É interessante você fazer ele manipulado.
Os próprios vegetais, né, crucíferos, então o brócolis, o couve-flor, algumas pessoas têm uma certa resistência a esses alimentos, porque para algumas pessoas causam muito gases, então tem que de fato ter um cuidado, mas para algumas outras pessoas não. E a gente pode utilizar as substâncias prescritas, né, na manipulação, os nutracêuticos, os minerais, então a própria coenzima Q10, a cúrcuma que eu falei, a berberina, nós temos a vitamina E, a astaxantina, a própria vitamina C. Então nós temos diversas substâncias, eu estou falando só com o nome das substâncias, mas cada substância dessa tem os seus nomes comerciais que vão mudando a tecnologia, como por exemplo a coenzima Q10, uma muito boa é a cava Q10, porque ela é lipossomada, então ela tem uma absorção melhor. Então essas questões você tem que procurar o seu farmacêutico, porque o seu farmacêutico, ele com certeza vai entender dessas substâncias. E isso vai te ajudar, uma suplementação anti-inflamatória, junto com a dieta prescrita por um nutricionista, também anti-inflamatória. Perceba que você melhorando o seu metabolismo, você tem uma melhor qualidade de vida. Então invista nas frutas, invista nos vegetais, nos grãos integrais, invista nas gorduras boas, né, aquelas gorduras poliinsaturadas. Diminua os alimentos processados, cheios de açúcar. É só você lembrar, poxa, comida que foi feita na indústria tem o seu valor, tem sua importância, mas eu vou tentar dar uma evitada. Não vou parar de consumir, porque tem muitos alimentos bons que são feitos na indústria. Mas vamos dar uma reduzida, vamos tentar ir mais para os naturais e mais para tudo aquilo que é plantado, que isso vai fazer com que o seu corpo desinflame, para que lá na frente você tenha direito sim a comer aqueles alimentos ultraprocessados, só que de maneira comedida. O problema é quando você faz da sua base de refeição a dieta de processados e depois você quer dizer que está bem, só que você não está. Então, busque os profissionais que lhe ajudem a desinflamar o seu corpo. É um caminho para você melhorar a sua saúde e prevenir essas doenças crônicas. Então, espero que você tenha ligado esse alerta, tá? No podcast de hoje, busque desinflamar o seu corpo caso ele esteja inflamado. Como é que eu vou descobrir? Procure a ajuda de um profissional, de um farmacêutico, de um nutricionista, porque com certeza, com alguma anamnese bem rápida, eles vão descobrir se o seu corpo está inflamado. Então esse foi o podcast de hoje, espero que você tenha gostado, um bom final de semana para você, um bom sábado e amanhã, no domingo, estaremos aqui novamente.